Paz seja a todos, amém. Deus todos ótima quarta, que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando, passando a compartilhar uma palavra com nossas vidas, amém, a qual creio vai muito nos edificar, vai nos fortalecer, vai nos ajudar, amém. Sou do livro de Mateus, o 28, eu vou ler aqui a partir do 16, fala assim, a grande comissão. Então os discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a toda a ordem que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Aqui foi quando o Senhor ele fez a grande comissão, né? O Senhor foi aos céus com o Pai e o Senhor dessa ordem, para que os discípulos fossem os discípulos, né? Ensinando o batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui no 18 o Senhor fala assim, ó: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Amém? Então a autoridade que o Senhor ele obteve por nós na cruz, o Senhor ele venceu por nós, em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Então já entra com essa palavra no seu coração, que em Cristo você é mais do que vencedor. Nós já vencemos nele, porque ele já venceu por nós. Amém? Nós ainda sendo pecadores, ainda imerecedor, o Senhor foi e pagou o preço por nós. Amém? E o Senhor ele não precisou, né? Jesus ele já sabia que nós íamos ser ingratos muitas vezes, né? Ele quando ele está naquela cruz, ele falou assim: Pai, né? Perdoa-lhe, porque não sabe o que faz, né? Então o Senhor ele tinha consciência de que ele era a missão dele, né? Então o Senhor não estava buscando a aprovação, né? Mas ele estava fazendo aquilo que tinha que ser feito, né? Ele morreu por nós e está por nós da vitória, amém? Então essa autoridade ela nos foi dada, né? Então você tem que saber que você tem autoridade no nome do Senhor. Você tem que ter força, autoridade para repreender o mal sobre a tua vida, amém? De falar, não, em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida, né? Eu não quero isso na minha vida. E você repreender o nome do Senhor, porque o Senhor veio com essa autoridade sobre nós, né? E colocou debaixo dos seus pés toda a potestade, né? Ele repreendeu todo o mal, está tudo debaixo dos seus pés, amém? Ó, Efésios 1, 22, 23 fala assim, ó: Efésios 1, 22, 23: ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daqueles que cumpre tudo em todos. Amém? Então o Senhor ele colocou sobre os pés dele, sujeitou todos os pés dele, né? Todas as coisas. E o Senhor é o cabeça da igreja, né? E a igreja é o corpo do Senhor. Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 12, Paulo vai falar sobre a importância do corpo, né? Ele traz instrução para a igreja, falando sobre a importância do corpo de Cristo na igreja, a qual todos nós temos nossa importância, né? Que ele fala, por que o olho não fala com a sua boca, porque a boca não fala com a sua orelha? Ele fala, não, porque cada um tem a sua utilidade, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua importância, amém? E quando você fala assim, eu coloquei tudo debaixo dos meus pés, vamos supor o corpo, né? Então tem a cabeça, o braço, os olhos, o corpo, os pés, né? Os pés. Então, por mais, eu vou falar assim, por mais que a gente se sente muitas vezes pequeno, que não somos, porque você é quem sustenta do corpo, né? O pé, que é o equilíbrio. Então, o pé é mais importante que a cabeça, né? O Senhor trouxe sobre a importância que nós temos nele. Ele é a cabeça, né? E nós, a igreja, somos o corpo, e o Senhor cuida de nós. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés, né? Nós somos o corpo de Cristo, então as coisas estão debaixo dos nossos pés, né? Então, que você se levante nessa tarde, que você toma posse da palavra, que você toma autoridade do céu e fala, Senhor, eu tomo essa autoridade na minha vida, em teu nome, Pai, porque eu preciso. Amém? Nós somos fracos, falecidos, mas você nos dá autoridade, porque ele recebeu ela, né? E ele passou para nós. Amém? Então Paulo fala assim, ó, 12, para ficar nas minhas palavras: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Então é o corpo do Senhor, né? A igreja do Senhor, o Senhor está por nós. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Então o corpo, ele não é formado por um membro, né? Mas o corpo, ele é a junção de membros, né? Todos com a sua importância. Então ninguém tem menos importante ou mais importante. Todos somos iguais perante Deus. Amém? Eu estou lendo um livro aqui, a qual eu leio esse livro sobre a autoridade cristã. E esse escritor, ele traz um exemplo, a qual eu li ontem. E eu falei, meu Deus, né? E eu quero trazer para nós sobre essa ilustração que ele trouxe, acredito que real, que essa história foi real, acredito que sim.
né? Mas também para nós, como a gente possa entender melhor isso, sobre a autoridade que nós temos em Cristo e que muitas vezes a gente não usa, a gente não entende, a gente não conhece. Amém? Ele fala assim, ó. Anos atrás, li sobre um homem que foi encontrado morto num quarto miserável que alugará $15 por mês. Tinha sido uma figura conhecida nas ruas de Chicago por cerca de 20 anos, sempre andrajoso e comendo o que achava na lata de lixo. Andrajoso, mal vestido, maltrapilho. A não ser visto por 2 ou 3 dias, alguns vizinhos saíram à sua procura e o acharam morto na cama. A autópsia revelou que havia morrido por desnutrição. Entretanto, foi encontrado usando um cinto com mais de $23 mil. Aquele homem viverá em total pobreza, catando papéis para viver. Entretanto, tinha dinheiro. Poderia ter vivido no melhor hotel da cidade ao invés daquele quartinho miserável. Poderia ter se alimentado das melhores comidas ao invés de lixo, mas não fez uso do que lhe pertencia. Precisamos tomar conhecimento daquilo que nos pertence. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Em Oséias, Deus diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Em Oséias 4,6. De fato, pessoas perecem sem que haja necessidade disso, né? Aquele das ilustrações, esse homem, eu achei muito interessante a ilustração, né? Falando sobre como aquele homem sofreu, né? Catando lixo, comendo comida do lixo, maltrapilho, e ele estava com um cinto valioso, né, sobre a sua cintura. Ele não tinha conhecimento, eu livrei isso, a autoridade do crente, amém? Estava lendo. Ele não tinha conhecimento. Não vou saber falar para você o nome do escritor. É Kenneth, aí, abreviado, que ó. Né? Então, muito interessante esse livro, eu estava lendo. Né? E aquele homem, ele estava com aquele cinto, mas sem conhecimento, né? Tava passando necessidade, tadinho. Né? Então, eu falei, meu Deus, como me doeu essa palavra. Eu falei, meu Deus. E esse escritor quis trazer para nós isso, que muitas vezes a gente temos condições, nós temos, o Senhor nos deu o suprimento do céu, o Senhor nos deu autoridade, a gente está padecendo, né? Então você tem que falar em nome do Senhor Jesus que você é mais do que vencedor, que o Senhor já venceu por você sobre a cruz, que você não é um miserável, amém? O inimigo é sujo, fica mentindo, você não é um miserável, você não é uma maltrapilha, você não é uma pessoa sem condições, você é um mais que vencedor em Cristo. Você tem que colocar isso na sua mente. Esse eu morreu com esse cinto valioso, saber o valor. Eu tava vendo aqui, ó, o cinto valia $23 mil, né? Em reais ele valia 118.970. Olha quanto que esse homem tinha. Mas ele não tinha conhecimento. Você vê como que a falta de conhecimento eles prejudica. O Senhor fala em Oséias 4,6. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então o Senhor quer trazer a nós conhecimento, né? O Senhor quer trazer a nós a revelação da palavra, aquilo que ele fez por nós, para que a gente possa sair enriquecido nele, amém? Que você se enriqueça no Senhor, né? O Senhor traz a advertência ali, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse. Em Apocalipse 3,17, você vai ler lá, quando o Senhor repreende a igreja, né, que ela estava morna, nem era fria, nem era quente, né, que ela estava morna, por isso eu ia vomitar ela, ia vomitar Tiei, e que buscasse dele, né, o ouro refinado no fogo, né, que aquela igreja, ela estava sendo rica, mas ela não estava rica, ela era pobre e miserável, mas se você vai busca de mim o ouro refinado pelo fogo que eu te enriquecerei, né? Então o Senhor nos enriquece com a palavra dele, o Senhor traz para nós graça, o Senhor nos veste, né? O Senhor tem isso para nós e é nosso, foi dado por nós, foi dado por Deus a nós em Cristo. Então você quer essa palavra no seu coração, quer essa autoridade que o Senhor nos deu. Fala, Senhor, eu recebo, Pai, essa autoridade, Pai, que tu recebeste, Pai, do céu a mim, porque foi para nós que o Senhor morreu. Amém? Ele estou por nós, ele venceu por nós, ele vai buscar uma igreja. E essa igreja somos nós. Amém? Vamos orar? Você quer essa palavra no seu coração, que você se levante, amém? Que você tome posição, que você se anime. E que você sabe que você é mais um vencedor em Cristo, porque Ele nos deu autoridade para isso, né? Profetize bem sobre a tua vida, a tua família, a tua casa e repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, qual o Senhor nos deu. Sobre aquilo que o Senhor adquiriu para nós, Pai, sobre a cruz, Deus. Porque a cruz parecia que o Senhor estava morrendo, Pai, envergonhado, Senhor. Mas ali, Senhor, estava dando a nossa vitória. A cruz foi sinônimo de vitória, Papai. Então, nela nós temos vitória, Senhor. Traga vitórias para nossas vidas, discernimento sobre a nossa mente, Pai, autoridade sobre as nossas mãos, ó Deus, que a gente pode, Senhor, em Teu nome, Pai, repreender o mal, Pai. Não aceitar aquilo que o inimigo está mentindo sobre a nossa mente, Senhor. Abençoa meu irmão, a minha irmã nessa
tarde e que ela fique essa palavra no seu coração, ó Deus. E que a gente não venha padecer, ó Pai, tendo, Senhor, condições, Senhor, de vencer, Pai. Porque em Ti somos mais do que vencedores. Tira, Jesus, tudo aquilo que está afligido, toda tristeza, angústia, Senhor, depressão, ó Pai. Tudo que é afligir os meus irmãos, ó Pai. Que venha cair por terra, Deus, nessa tarde, em nome de Jesus. E que em Ti, Pai, nós possamos ser mais do que vencedores, ó Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor. Se você ainda não tem, Senhor, se você ainda não tem conhecimento sobre essa virtude, sobre essa graça sobre a tua vida, saiba que em Jesus nós podemos ter, porque Ele venceu por nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, que explode no seu coração. Saiba que Ele morreu e viveu por nós. E vai vir buscar a igreja, lavada e remida no seu sangue. E Ele falou, estarei com vocês até o fim. Amém? Deus te abençoe, que explode no seu coração. E fique essa meditação sobre a sua vida. Fiquem com Deus. Um abraço e uma ótima quarta-feira, paz do Senhor.